A rede vazia não é o fim. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao verso 7. E aconteceu que, apertando a multidão a Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Quando o cansaço fala mais alto. Existem noites que parecem intermináveis, momentos em que o esforço foi grande, mas o resultado não foi nenhum. Pedro conhecia o mar. Ele era pescador experiente, sabia lançar as redes, interpretar as águas e enfrentar as madrugadas. Mas naquela noite, a experiência não foi suficiente. Há dores que não vêm da falta de capacidade, vêm do silêncio dos resultados. Talvez essa seja a realidade da sua vida e de muitos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra. Trabalham muito e colhem pouco, lutam por dentro e sorriam por fora. Carregam redes vazias na sua alma. Psicologicamente, o fracasso repetido produz desgaste emocional. Espiritualmente, ele tenta roubar a esperança, mas Deus permite algumas noites vazias para mostrar que o milagre não vem da força do homem, vem da dependência da sua palavra. Quando termina a força humana, começa o cenário perfeito para o agir de Deus. Pedro tinha experiência, mas não tinha resultado. E havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Lucas capítulo 5, versículo 5. Pedro fez tudo certo tecnicamente. Mesmo assim, ele voltou frustrado. Isso revela uma verdade profunda. Existem momentos em nossas vidas em que Deus permite o vazio para quebrar a autossuficiência. A experiência humana tem limite. A soberania de Deus não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe do teu próprio entendimento. Portanto, conhecer o mar não substitui conhecer a voz do Deus Todo-Poderoso. Jesus entra no cenário da frustração. Jesus sobe exatamente no barco vazio. Ele não entrou no barco cheio. Entrou no cenário do fracasso. Cristo não tem medo daquilo que nos decepcionou. Ele entra aonde até nós perdemos a esperança. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O lugar da sua frustração pode virar o palco do milagre de Cristo na sua vida e na sua família. A obediência venceu a lógica, mas sobre a tua palavra, disse Pedro, eu lançarei a rede. Lucas capítulo 5, versículo de número 5. Pedro sabia que aquele horário
não era favorável. Humanamente não fazia sentido. Mas milagres não nascem da lógica, nasce da obediência à palavra de Deus. A fé começa onde a razão termina, pois a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a sua palavra. Quem obedece à voz de Jesus vive o que a lógica não explica. A palavra de Jesus muda o ambiente. O mesmo mar, a mesma rede, o mesmo barco. O que mudou? A presença e a palavra de Cristo. Não era sobre técnica de pesca, era sobre direção divina e espiritual. Sem mim, nada podeis fazer. Uma palavra de Deus vale mais do que anos de esforço sem direção. Redes vazias não definem o futuro. Pedro estava voltando derrotado, mas Jesus ainda não havia encerrado a sua história. O céu não trabalha baseado na aparência atual. Deus vê além da rede vazia. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos bons e não de mal, diz o Senhor dos Exércitos, para vos dar um futuro melhor. O fracasso de hoje não cancela o propósito de amanhã. O milagre veio depois do esgotamento. Pedro pescou depois da noite inteira cansado. Deus mostra que o milagre não depende da força restante, depende da presença dele. O esgotamento humano nunca limita o poder divino. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Portanto, Deus ainda trabalha quando você acha que não vai mais conseguir. O que era escassez se tornou abundância. Encheram ambos os barcos. Lucas capítulo 5, versículo de número 7. Quando Jesus libera a palavra, o pouco se torna muito. Jogue a rede à direita, o vazio virou abundância, a vergonha virou testemunho. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais está contigo. Deus transforma cenários de escassez em testemunhos de abundância. Jesus não quer apenas dar peixe, ele quer transformar vidas. Depois da pesca, Jesus chama Pedro para algo maior. De agora em diante serás pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. O maior milagre não era a rede cheia, era a transformação interior. Cristo não quer apenas resolver problemas, ele quer mudar o seu destino. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, pois as coisas velhas se passaram e eis que
tudo se fez novo. O maior milagre não é o que Deus coloca nas suas mãos, mas o que Ele faz no seu coração. Conclusão: talvez hoje suas redes estejam vazias. Talvez você esteja cansado emocionalmente, cansado psicologicamente e espiritualmente. Mas Jesus ainda entra em barcos vazios. A noite de Pedro parecia ter sido perdida até que Cristo falou. E uma única palavra de Jesus, Ele transformou o fracasso de Pedro em abundância. Cristo vai transformar o seu fracasso em abundância. Cristo vai transformar o seu fracasso em prosperidade, cansaço em esperança e milagre em testemunho. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, verso 10. A rede vazia não é o fim, quando Jesus ainda está no barco. Portanto, não largue a sua rede. Cristo está indo na sua direção neste exato momento, e Ele diz: sobre a minha palavra vocês vão lançar a rede. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Se você gostou deste estudo bíblico, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva neste canal ativando o sininho e seja edificado pela poderosa Palavra de Deus. Queridos, se Deus quiser, até o próximo vídeo.